A chamada do programa foi A Misericórdia Te Alcança. Graças a Deus. Que a misericórdia alcança a gente, né? Graças a Deus. Não é a gente que alcança a misericórdia, não. É ela que nos alcança. É Ele que nos vê, né? Como foi dito aqui semana passada, Ele que viu aquele paralítico lá no tanque. Cara, 38 anos lá. Já tinha desistido de tudo, já não queria saber mais de nada. Tava ali só por estar, né? Já fazia parte da vida dele, né? Já tinha caído na rotina, se acostumou. A gente se acostuma até com o que não presta. Até com o que não presta, a gente se acostuma. O ser humano, ele é terrível, ele se acostuma, ele tem uma facilidade de se adaptar com tudo, inclusive com aquilo que é ruim. Ele tem essa capacidade de se adaptar, né? Então, semana passada, Jesus foi lá e arrancou aquele homem daquele marasmo, daquela prostração dele. E hoje Jesus vai falar sobre essa mulher aqui, né? A misericórdia alcançou essa mulher. Então, capítulo 13 de Lucas, versículo 10, diz assim: E ele ensinava em uma das sinagogas no Shabá. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, fazia 18 anos, estava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a, Jesus chamou-a a si, e disse-lhe: Mulher, tu estás liberta da tua enfermidade. E ele colocou suas mãos sobre ela. Imediatamente ela se endireitou e glorificava a Deus. E o governante da sinagoga respondeu com indignação, porque Jesus havia curado no dia do Shabá, e disse à multidão: 6 dias há em que o homem deve trabalhar. A religião falando, viu? Nesses, pois, vinde para serdes curados, e não no dia do Shabá. O Senhor então respondeu-lhe: hipócrita! Ô hipócrita! No Shabá não solta da manjedoura cada um de vós o seu boi ou o seu jumento, e não leva a beber água? E não devia essa mulher, sendo filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás havia prendido, ser solta dessa prisão no dia do Shabá? E dizendo ele estas coisas, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Pronto, até aí. Capítulo 13 de Lucas, versículo 10 até o versículo 17 do capítulo 13. Esse relato aí que nós acabamos de ler, esse relato aí, ele não tem nenhuma conexão, viu, gente? Ele não tem nenhuma conexão nem geográfica, nem cronológica, né? Não é algo que aconteceu simultaneamente, não é algo que aconteceu no mesmo tempo, com o relato anterior, que fala sobre a figueira, aquela figueira infrutífera. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, eles não têm correlação nenhuma. Essas duas passagens aí não tem correlação nenhuma. Essa aí foi a última vez que Lucas, o evangelista Lucas, ele registrou a passagem de Jesus numa sinagoga. Foi a última vez que Lucas registrou isso aí, essa passagem de Jesus numa sinagoga, né? E aí Jesus, ele chega ali e cura. Faz aquilo que ele sabe fazer melhor. Ele vai lá e cura no sábado, né? E por conta dessa cura, ele levanta uma discussão, né? Um novo problema, né? Um novo embate, né? Ele bate de frente com o sistema farisaico, né? Aquele sistema hipócrita, né, gente? Aquele sistema falso, né? E ele vai e denuncia a falsa interpretação que os fariseus tinham acerca do sábado, né? Porque eles tinham uma visão diferente, a visão deles era diferente sobre o sábado, né? A Bíblia diz que Jesus, ele estava ensinando na sinagoga, quando de repente entra uma mulher encurvada, uma mulher torta, uma mulher com a coluna totalmente contorcida, ao ponto, estudos dizem, que o negócio era tão feio que a cabeça dessa mulher, ela ficava presa entre
as partes inferiores das pernas dela. Então, eu acredito que a cabeça dela ficava presa abaixo, a partir do joelho, né? Ficava presa. Então, a situação dessa mulher era terrível. Devia ser um quadro muito triste de ver, né? Deve ser muito triste você ver uma pessoa toda torta, toda encurvada, toda retorcida, impossibilitada de olhar nos olhos de ninguém. Era assim que essa mulher estava, e ela estava nessa vida aí, nessa situação aí, gente, há 18 anos. Há 18 anos que essa mulher estava ali, olhando para o chão. A única coisa que essa mulher via era o chão. A única coisa que ela enxergava era o chão. Provavelmente, tudo indica, pelo que a Bíblia nos fala, que ela era atormentada por um espírito de enfermidade. Havia um espírito de enfermidade que atormentava essa mulher, né? Atormentava essa mulher encurvada. O versículo 12 desse capítulo 13 de Lucas, ele nos mostra isso, ele comprova isso, porque Jesus diz a ela que ela está liberta da enfermidade. O versículo 12 demonstra isso, né? Quando Jesus declara a libertação dessa mulher. Então não era somente, queridos, uma enfermidade física. Essa mulher aí, ela não sofria somente de uma enfermidade física. Ela não sofria também de um problema nos ossos. Ela não sofria também de algo, de alguma deficiência física. Não. Esse problema aí era um problema espiritual também, né? Também. Só que nenhum estudo, é bom que fique claro, que nenhum estudo sobre essa passagem aqui, quando eu digo nenhum, é nenhum estudo sobre essa passagem bíblica aqui define que tipo de problema espiritual era esse. Jackson, tô aqui com o Jackson, hoje o Jackson tá aqui fazendo programa. Meu querido sonoplasta Jackson, que Deus abençoe. Nenhum estudo consegue decifrar que tipo de problema espiritual era esse, né? Se era uma possessão demoníaca que ela sofria, ou se era uma doença que havia sido colocada nessa mulher por Satanás, ou se ainda era uma espécie de tormento satânico, sabe? Que Satanás fazia sobre a enfermidade dessa mulher. Se ela sofria de algum tormento da parte de Satanás por conta da sua enfermidade física. Nenhum estudo fala sobre isso, não existe nenhum consenso, ninguém chegou num denominador comum sobre isso aí. O que existe, o que é fato, é que aquela mulher, ela estava já com 18 anos, sem se levantar, sem andar, querido, com a cabeça erguida. Deixa eu abrir logo aqui. Tu já pensou, filho, a gente não quer ficar de cabeça baixa há muito tempo, não. Agora tu já pensou tu passar 18 anos sem andar de cabeça erguida? Só debaixo de humilhação? 18 anos sofrendo, sendo humilhado, 18 anos sendo perseguido, 18 anos passando por problema, 18 anos sofrendo de uma dor, 18 anos sofrendo com uma situação que você não consegue se desvencilhar, 18 anos sem dinheiro, 18 anos de falência, 18 anos... Você já pensou? Para aí. Porque a pessoa, quando ela tá no momento ruim da vida dela, ela anda cabisbaixa. A pessoa, quando tá triste, quando ela tá passando por um problema sério, quando ela tá passando por uma situação difícil, a tendência, isso é normal do ser humano, querido, é você ficar com seu semblante caído. É você ficar, cabisbaixo, você não consegue andar com um olhar, sabe? Com um olhar de dignidade, com um olhar de satisfação com sua própria vida. Então aquela mulher, ela tava 18 anos morrendo. Porque eu digo pra você, se a morte física não chega, a morte emocional chega, a morte espiritual chega, chega todo tipo de morte. Você pode passar a vida inteira ali sem morrer fisicamente, mas dentro de você muitas coisas estão sendo mortas. Dentro de você, quando você passa muito tempo preso, cativo, escravo de uma situação que está oprimindo você, que está tirando a tua dignidade, que está tirando a tua vontade, a tua fé, que está minando o teu psicológico. Quando você passa muito tempo numa situação dessa, a tendência é que muita coisa boa que existe em você morra. A tendência é que muita coisa boa que você tem, que muita coisa, muitos sentimentos, muitas qualidades que você tem, morram junto com essa, sabe, dentro dessa situação aí.
né? Mas a sua vida tá aí, porque o inimigo ele não pode tocar na sua vida. Ele toca sim nos seus sentimentos, ele toca nas suas emoções, ele toca no seu psicológico, mas ele sabe que na sua vida não pode tocar. Aí o que acontece? Você fica ali preso. É um negócio, é uma prisão terrível, enclausurado dentro de si mesmo, querido. Por conta de uma situação que você não consegue se desvencilhar, não consegue sair, não consegue se libertar. Era assim que estava a vida dessa mulher. Aqui no versículo 12, a Bíblia diz que Jesus, ele chama aquela mulher, porque chega uma hora que Jesus, quando vê que a coisa já se prolongou por muito tempo, quando ele vê que a coisa já se estendeu demais, ele entra no negócio. Quando ele vê que você está chegando no limite, no seu limite humano, que você está chegando no seu nível, no nível que você já não suporta mais, ele entra no negócio. E ele foi lá e chamou aquela mulher. Só que ele não chama aquela mulher, ei, mulher encurvada. Ei, minha filha, oi, toda torta. Ele não faz isso não, meu filho. Ele chama aquela mulher de filha de Abraão. Isso aí é amor de Deus, viu, querido? Isso aí é misericórdia, isso aí é a maneira como Deus olha para mim, para você. Deus não rotula você, não pelo que os olhos estão mostrando, né? Quem rotula a gente por aquilo que a aparência externa está mostrando são os homens. Deus não rotula, não. Deus não chamou aquela mulher de defeituosa, de capenga. Eu me lembro quando eu era menina, meu Deus, eu tenho até vergonha de falar isso, mas eu vou falar aqui, só para fazer uma metáfora aqui, do que eu tô falando aqui. Quando eu era menina não é gente, eu vou dizer, raça perversa, tem horas que criança ela é perversa. Tem horas que a criança, eu acho que é porque não tem noção do tamanho da perversidade do que ela tá falando, do tamanho do alcance, né, de dor que a brincadeira que ela tá fazendo vai trazer para outra pessoa. A criança, às vezes, ela tem umas atitudes perversas, né? E quando é pré-adolescente, então piora, a coisa piora. Depois dos 8 anos, 9 anos, fica pior. E aí, andava todo mundo. Na minha rua tinha muito menino. Antigamente você podia brincar na rua, você ficava na rua até 8, 9 da noite, você jogava macaco, você brincava de picula, você corria de bicicleta a noite toda pela rua, rodeava o quarteirão. Antigamente era assim, a vida era boa, a gente nem sabia, né? Não tinha telefone celular, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha nada disso. Era um tempo muito bom, a infância boa, onde criança era criança. Só que a criança, mesmo sendo criança, naquele tempo já existia, né? Uma maldade. Passava uma pessoa, uma pessoa que capengasse da perna, passasse uma pessoa que era cega de um olho, a gente dava logo um nome. Ah, veio o capenga, era assim. Eu vi o caolho, era assim. Sabe, mas era uma coisa que, sabe, eu acredito que era dentro da nossa inocência, né? Tinha aquele pedacinho de maldade, porque a natureza pecaminosa é terrível, né? Ela nasce com a gente, né? Outro dia eu vi um negócio muito interessante falando sobre isso. Eu vi um estudo muito interessante falando sobre isso, que a criança também tem uma natureza pecaminosa, né? Não pense você que criança não tem natureza pecaminosa, não, porque ela tem, querido. Ela tem natureza, é herança, né? Herança pecaminosa de Adão, né? Então, existia isso, mas Deus, Jesus, ele não olhava para aquela mulher como uma mulher encurvada. Ele olhava para ela, Jackson, como filha de Abraão. Ele olha para você como filho de Deus, como filha de Deus, né? Então, fora isso, eu já entendo também que não se tratava de uma pessoa que não conhecia a Deus. Não se tratava de uma ímpia, de uma pessoa ímpia, mas de uma mulher cristã. Porque a Bíblia diz que ela entrou na sinagoga, então ela frequentava a sinagoga, ela buscava conhecimento de Deus, né? Aí a gente até questiona, né? Nessa hora assim, vem logo um questionamentozinho. A gente até questiona, como é que pode? Como é que pode? Será que pode uma pessoa cristã, um crente, ficar possesso? Será que pode um crente sofrer influência maligna? Não, querido, deixa eu dizer aqui. Isso é mais comum do que você imagina. Isso é mais comum um crente ser setado, sofrer influência maligna, sofrer possessão maligna, do que você imagina. O exemplo mais claro, vou botar isso aqui, que não é essa palavra, mas tudo bem. O exemplo mais claro, vou pegar um exemplo mais famoso que a gente tem aqui, foi Pedro. Lembra de Pedro? Você lembra o que aconteceu naquele episódio? Depois que Jesus vai lá, elogia Pedro.
Jesus elogia Pedro. Logo depois do elogio, o que acontece? O Pedro, ele se envaidece com o elogio. Ele se envaidece com a honra que viria sobre a vida dele como pedra de edificação da igreja. Pedro se envaidece naquele momento, querido. Eu digo para você, não precisa muito, não. Para o inimigo entrar e fazer a festa, não precisa muito. Basta que você dê legalidade, basta que haja uma brechazinha. O Pedro, ele não vigiou. Ele não vigiou, recebeu o elogio, recebeu a honra que viria, mas ele não vigiou, deixou a vaidade entrar. E aí o inimigo veio e pela boca de Pedro, usou a boca de Pedro e tentou interferir através da vida de Pedro no propósito divino da salvação. Você está entendendo o que Deus está falando? O Pedro, ele foi setado. O Pedro, ele sofreu uma influência maligna. Então, pode um crente sofrer influência maligna? Pode. Pode, não deveria, né, gente? Não deveria acontecer se a gente vigiasse mais, se a gente falasse menos, se a gente observasse mais, se a gente ouvisse mais a voz de Deus, se a gente tivesse mais domínio próprio, né? Se a gente permitisse que Deus nos transformasse, se a gente se nós nos permitíssemos ser transformados. Então, não deveria, mas pode acontecer sim, pode acontecer. É por isso que Jesus diz para nós, né? Ele diz, ó, o espírito de vocês, ele tá pronto. O espírito de vocês, ele me pertence. Agora, a carne de vocês, ela não está pronta. Então, orem e vigiem. Orem e vigiem. O fato é que Jesus, ele chama aquela mulher. Ele chama ela filha de Abraão e a livra da enfermidade que ela sofria. Ele livra aquela mulher, ele liberta aquela mulher daquela enfermidade, impondo, a Bíblia diz que ele impõe as mãos dele sobre aquela mulher. E aí eu digo para você, querido, um fato aqui, uma coisa, um conhecimento que não está na Bíblia, para você saber. Foi a primeira vez. Jesus nunca tinha imposto as mãos dele, Jackson, sobre nenhum homem ou mulher endemoniado. Nunca Jesus tinha imposto as mãos dele sobre algum endemoniado. Foi a primeira vez. E aí o que acontece? A Bíblia diz que imediatamente aquela mulher, ela se endireitou. Ai, que Deus lindo! Imediatamente ela se endireitou. E quando ela se endireitou, ela não saiu correndo, não, viu? Para se amostrar, não. Ela não saiu correndo para contar, não, viu? Você não precisa sair correndo para contar o milagre, não, porque Deus se encarrega de mostrar. Ela glorificou a Deus. Ela agradeceu, ela exaltou o nome daquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, de toda exaltação. A mulher era crente. Já que ela era cristã, querida, acredito que devia ser uma beatazinha. Cristã, queridos. Foi um milagre, esse milagre aqui, da mulher encurvada. Foi um milagre estupendo, vou usar isso aqui. Foi um milagre assustador e foi um livramento misericordioso da parte de Deus, que foi contemplado por todo mundo, por uma multidão de gente. Por uma multidão. Só que tem um porém aí nisso, tem um porém. A religião que também contemplou o milagre, a religião que também viu o sobrenatural de Deus, ela não se alegrou. Ela não fez o que aquela mulher fez, ela não glorificou o nome do Senhor. A religião, os religiosos, os fariseus, eles não se alegraram, eles não glorificaram a Deus juntamente com aquela mulher, não. Ao invés disso, eles ficaram indignados, meu Deus. Eles ficaram indignados, a religião, ela se indignou, querido. O chefe da sinagoga, é um negócio esquisito isso, né? A gente às vezes não entende isso. Mas tem que entender, né? Tem que entender. Esse chefe aí, esse líder da sinagoga, ele era a representação, ele representava os padrões do judaísmo. Presta atenção, isso aqui é ensino, é conhecimento.
Ele representava os padrões do judaísmo pela rigidez, sabe? Pela maneira rígida com que eles interpretavam a lei. Eles eram muito rígidos na letra, eles eram muito rígidos em interpretar a lei. Eles eram muito rígidos. Então a religião, ela estava mais interessada, escuta isso aqui, ela estava mais interessada nas suas regras, ela estava mais interessada nas regras legalistas, né, da religião, do que na libertação do povo, do que na libertação dos cativos, do que na cura dos enfermos, querido. A religião amava mais o sistema. Quando eu falo de religião, estou falando do fariseu, do líder religioso. Ele amava mais o sistema do que as pessoas. Você sabia que tem crente aí? Eu vou abrir aqui um negócio, uma polêmicazinha, para eu falar mal de mim. Você sabia que existe aí, Jackson, cristãos que amam mais o sistema do que o ser humano? Amam mais a lei, amam mais as regras do que o próprio ser humano? Você sabia disso? Você sabia? Não sabia não? Mas sim, existe. Existe muito, viu? Só que eu digo pra você que esse tipo de gente aí, pra eles, as pessoas, é como se elas fossem números. É como se as pessoas fossem estatísticas. É como se você fosse algo desenhado no papel. Você não é gente, não. Você é um número. Você é desenhado no papel. Essas pessoas aí olham pro ser humano desse jeito, né? Esse tipo de gente aí, eu digo logo aqui, digo logo. Ele não ama a Deus, não. Missionário, não ama a Deus. Sabe por que não ama a Deus, querido? Porque se você abrir a primeira carta de João, no capítulo 4, no versículo 20, o João, ele diz que aquele que não consegue amar a seu irmão, que ele está vendo, ele também não vai amar a Deus que ele não consegue ver. Então quem está dizendo isso aqui não sou eu, não é a missionária Ivana, não é a confuseira, não é a perturbadora de Israel, não. Não sou eu que estou dizendo isso, não. Quem está dizendo é João. Na primeira carta de João, é a palavra de Deus. Se você se preocupa mais com regra, se você se preocupa mais com religião, se você se preocupa mais com leis do que com o ser humano, do que com a pessoa, você não ama a Deus. Por que você não ama a Deus? Porque você não consegue amar aquele que você consegue contemplar. Mas como é que você vai amar o que você não consegue? Se você não consegue contemplar aquele irmão ali, você vai amar a Deus como, meu filho? Me explica isso aí. É palavra, né? O chefe da sinagoga, ele estava mais interessado em impor a lei. Ele estava mais interessado em afirmar que ele está certo, em provar que ele estava certo. Ele estava mais interessado em atacar Jesus do que se alegrar com aquilo que Jesus estava fazendo. Do que se alegrar com os milagres. Ele estava mais interessado em atacar. Tem gente que é assim. Tá mais Deus está ali fazendo grandes coisas. Você está dentro da igreja. Deus está trabalhando grandemente no meio da igreja. Está fazendo grande, mas está fugindo, né? Da lei. Aí você olha assim, vixe, isso aqui não é muito conveniente aqui dentro da igreja, não, né? Ô, querido, o Espírito, ele trabalha como ele quer. Deixa eu dizer aqui. Ele não faz bagunça, viu? Existe uma diferença. O Espírito, ele não faz bagunça, o Espírito não promove desordem, o Espírito não faz confusão, mas ele trabalha da maneira que ele entende que deve trabalhar. E quem é você para dizer não? Quem é você para dizer que a lei é maior do que o amor, meu filho? Quem é? Me diga aí quem é você, né? Quem é, meu filho? Meu filho, tem uma coisa importante. A religião, o religioso, ele pode até conhecer toda a lei. Ele pode conhecer todos os estatutos, né? Você pode conhecer tudo. Mas Jesus, querido, ele sabe como aplicar as exceções, viu? Tem momentos que Jesus, ele abre exceções na lei. Ele não quebra princípios, ele não confronta, ele não afronta, o objetivo de Jesus aqui, em toda a caminhada dele, não era atacar a lei, não era atacar os fariseus, era mostrar o amor, era ensinar os fariseus a amar. Era ensinar os fariseus que as pessoas precisavam ser vistas, precisavam de ajuda, que aquele jugo que estava sobre aquelas pessoas era um jugo que não vinha do Senhor, era um fardo que não vinha do Senhor, era algo que era uma imposição, um jugo maligno sobre aquele povo. É isso, né? Então Jesus, ele sabe aplicar a exceção, ele sabe aplicar a exceção. Imediatamente, o que é que Jesus faz? Jesus vai lá, se volta para aquele homem ali. Ele se volta para aquele homem, se volta para todo mundo que está ali, para
toda aquela multidão que tá ali, porque não estava somente fariseu, tinha uma multidão, tinha uma plateia contemplando tudo que estava acontecendo. Sempre tem, né? Sempre tem uma plateiazinha contemplando tudo. Ele chega ali, se vira para os fariseus, para os líderes religiosos, se vira para todo mundo que tinha a mesma opinião, né? Que tinha a mesma visão legalista, a mesma visão farisaica daquele povo ali, sobre o sábado, né? Porque estava se tratando, o problema era porque estava curando no sábado, né? A desculpa deles era essa, porque a cura estava acontecendo no Shabá, num dia de sábado. Aí Jesus chega ali para aquele povo e chama eles de hipócritas. Hipócritas, pessoas falsas, né? Hipócrita. Aquele Jesus, ele começa a desconstruir os argumentos religiosos. Ele começa a desconstruir todos os argumentos que aquele povo tinha ali. Começa. E aí ele pergunta, né? Por que aquela mulher não poderia ser aliviada do seu sofrimento? Por que ela não poderia ser liberta, mesmo no sábado? Se a mesma lei que estipulava que os animais deveriam beber água, deveriam ter sua sede, né, saciada no sábado, por que aquela mulher não? Aquela mulher também tinha sede de cura. Aquela mulher ali também tinha sede de Jesus, tinha sede de libertação, queridos. Ah, meu Deus. Em outras palavras, Jesus ele estava dando a entender para aquele povo ali que a cura, além de ser possível, ela também era obrigatória. Jesus pegou eles na mesma armadilha que eles armaram para Jesus. A mesma armadilha, a mesma cilada que eles armaram para quê? Era costume do religioso, que o religioso adora uma ciladinha, uma cilada, é um negócio esquisito. Ele adora uma cilada para ver se você cai, né? Mas quem conhece palavra não cai não. Quem conhece Bíblia, quem conhece o Deus que serve não cai não, em cilada não, amada pelo inimigo não. E aí, Jesus chega e, sabe, o feitiço, vou colocar isso aqui, né? Não, fica meio esquisito, mas vou colocar pra gente entender melhor. Voltou contra o feiticeiro. O feitiço voltou contra o feiticeiro, rapaz. Jesus chega assim, vem cá, essa mulher não vale mais do que o seu boi, não? Não vale mais do que o seu jumento, não? Que ela não pode ser curada, né? Qual o motivo para que essa mulher não seja alcançada pela minha misericórdia? Qual o motivo que ela não seja alcançada pela misericórdia do meu Pai e seja curada? Jesus chega para eles e dá a entender isso aí. Chama de hipócritas. Queridos, aquele povo ali, os fariseus, eles estavam fazendo o papel de Satanás. Deixa eu dizer aqui. Porque quando você deixa de fazer pelo outro, quando você impede que Jesus exerça misericórdia na vida de uma pessoa, você está fazendo o papel de Satanás. Quando você impede que a misericórdia de Deus alcance alguém, que a misericórdia de Deus levante alguém, a misericórdia de Deus resgate alguém que se desviou, alguém que está no mundo, alguém que errou, alguém que por algum motivo fez algo errado, que hoje já ninguém mais dá nada. Quando você impede isso, você está exercendo o papel de Satanás. Essa miséria, não! Eu tô falando a verdade, querido. Eu tô falando o que Jesus está dizendo aqui. Qual é o papel de Satanás? O papel de Satanás é condenar as pessoas à escravidão. O papel de Satanás é impedir a cura, é pedir a libertação das pessoas. É deixar a pessoa na opressão maligna, numa possessão demoníaca. Mas isso não pode acontecer. Não diante de Jesus. Não quando Jesus está ali. Não quando Jesus alcança você. Isso não acontece não, querido. Não acontece. O argumento que Jesus usou, ele foi tão eficaz. Ele foi tão eficaz. Que a repreensão dele, a repreensão que ele deu naquele povo ali, foi uma repreensão tão feroz, queridos. Que ela produziu dois efeitos naquele cenário ali, naquele momento ali. Dois efeitos. O primeiro efeito foi na vida dos adversários. Né? Foi na vida dos fariseus, dos adversários, que ficaram envergonhados, foram cobertos de vergonha, a Bíblia diz. Eles ficaram cobertos de vergonha e, ó, calaram. Ficaram caladinhos, tiveram que engolir.
Tiveram que engolir, meu, não tem pra onde correr, tiveram que engolir. E o segundo foi diante daquela multidão, que contemplou tudo, tava ali na sinagoga, viu tudo, contemplaram o milagre, se alegraram diante das obras do Senhor. Ah, meu Deus. Ô, querida, eu vou fechar aqui essa ministração de hoje dizendo uma coisa pra você. Eu digo para você que diante da vontade, da manifestação de poder e de misericórdia de Deus, quando Deus resolve exercer misericórdia na vida de alguém, quando Deus resolve exercer poder, a vontade dele se instala na vida de alguém, não tem lei certa. Ele sabe criar estratégia, ele sabe criar a exceção, ele sabe mover os caminhos para que a vontade dele se cumpra. Ele sabe mover os caminhos para que a misericórdia aconteça, para que a cura aconteça, para que a libertação aconteça. Ele move o cenário, ele arruma o cenário, ele sabe quem fica no momento, no ato, no momento, na peça. Ele sabe quem vai ficar fora de cena. Ele sabe quem ele vai usar naquele momento, ele sabe tudo. Ele sabe tudo. Isaías 43, ele fala sobre isso, ele diz assim, ó, gente, agindo nosso Deus, quem é que vai impedir? Quando Deus quer libertar você, quando Deus quer curar você, quando Deus quer restituir você, quando Deus quer honrar você, quando Deus quer te colocar de pé novamente, quando Deus quer fazer por você o que ninguém nunca fez, não tem lei. Olha, meu filho, deixa eu dizer aqui, presta atenção, não tem lei. Não tem fariseu, não tem muralha, não tem orgulho, não tem multidão, não tem poder, não tem título, não tem nada, não tem multidão que impeça. Quando Deus quer fazer, não tem nada que pode impedir, não, querido. Eu digo pra você que o fariseu, o inimigo, a religião, ela pode até tentar impedir. Ela pode até tentar querer impor a lei sobre o amor. Mas eu digo pra você, querido, não há nada maior do que o amor de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a vida do teu irmão, sobre a vida daquele que caiu, sobre a vida daquele que está encurvado, sobre a vida daquele que está humilhado, sobre a vida daquele que ninguém dá nada. Não tem nada maior do que o amor de Deus. Então a lei, ela vai ter que se curvar ao amor de Deus. Escuta isso aqui. Quando Deus resolve fazer a lei, ela tem que se curvar ao amor de Deus. É isso, acabou a conversa, não tem muita conversa não. Ah, o amor chegou, ele não vai quebrar a lei, mas se ele decidir, se ele resolver curar, libertar, fora do dia comum, fora dos 6 dias, se ele resolver fazer isso no sábado, a lei, ela vai ter que se curvar. Amém? Amém. Glória a Deus por isso, né, gente? Que maravilha de palavra. Deus abençoe vocês. São 3h55, acabou meu tempo. Muito obrigado. Não esquece de seguir o Missionário Ivana Lima. Não esquece de se inscrever no canal do YouTube Missionário Ivana Lima. Facebook Ivana Lima. Instagram do Caminho de Sabedoria. A partir da segunda quinzena de setembro estaremos com o braço do Caminho de Sabedoria no Missionário Ivana Lima à noite. Semana que vem eu digo o dia a vocês. Amém? Deus abençoe vocês. Um abraço para a Bispa Elisa, Paula, Elane. Tem um bocado de gente aqui. Tem uma aqui que já subiu, não tô achando. Atual, que entrou aqui no Caminho. Você, Cidade FM, 87.9. Um abraço. Deus abençoe. Obrigada, Senhor, por essa palavra. Me guarde minha entrada, minha saída. Me proteja, guarde minha família, minha casa. Cidade FM, 87.9. Em nome de Jesus. Amém. Um abraço.